Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Negócios de Ação, o podcast que traz a cada episódio empreendedores para compartilhar as histórias de sucesso, suas derrotas, como caíram e como levantaram. Eu sou Eric Pescari, ao meu lado Fernando. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre nós, entre lá em www.negociosdeação.com.br. Super importante, entre no nosso Instagram, negócios_ação, já está aparecendo aqui embaixo, e se inscreva lá, a comunidade cresce a cada dia mais e mais. No episódio que você vai assistir hoje, haverá uma história fantástica, mas antes disso, já pega o link que você está vendo aqui embaixo e compartilha com todo mundo que você conhece. Eu tenho certeza que as histórias que nós contamos aqui vai servir para inspirar muita gente. Pessoal, hoje é o seguinte, temos a honra de receber aqui uma profissional com uma trajetória bastante interessante. Cristiane é médica veterinária e dedicou muitos anos ao trabalho com gado de leite. No entanto, há 6 anos, ela decidiu trocar o macacão pela doma. Fundou o Empório Montana, uma loja especializada em queijos e embutidos. Já deu até água na boca aqui. Sua dedicação e conhecimento profundo no universo de queijos artesanais resultaram na participação em diversos concursos pelo Brasil e uma premiação mundial do queijo. Gente, estamos aqui com Cristiane. Seja muito bem-vinda. Estamos muito empolgados para conhecer essa história aí. Só corrigindo, é Montanara, né? Montanara. Montanara. Você falou Montana, é Montanara. Perdão. Empório Montanara. Fica tranquilo. Não, mas tranquilo. Já coloca aí, Flash, o Instagram pra galera não corrige confundir. Já corrige aí. aí. Coloca o Instagram. Quem quiser seguir lá. Galera, a gente já entrou aqui, tem várias tábuas, mesas, coisas mais lindas lá. Vai dar água na boca só de ver. A gente tá aqui no Instagram, a gente sensacional, tá vendo. Sensacional. Mas vamos lá. Cristiane, conta aí, quem é a Cristiane? CPF, né? A gente gosta de conhecer o CPF antes do CNPJ. Quem é a Cristiane? Ótimo, vamos lá. Então, é um prazer estar aqui essa noite com vocês e partilhar a minha história, né? E com certeza, acho que tem muito a ver com muitos empreendedores aí que mudaram um pouquinho aí no meio do caminho da trajetória. Uhum. Eu sou a Cristiane, eu sou médica veterinária, a minha trajetória é muito maluca, gente, porque assim, dentro da veterinária eu já mudei de áreas várias vezes, mas sempre no gado de leite. Então, desde a época da faculdade, trabalhava com manejo de gado de leite, clínica, reprodução, saí, fui para fora, depois que me formei, morei no exterior um tempo trabalhando com reprodução de vaca leiteira, voltei para o Brasil, fui fazer mestrado com bem-estar animal, porque daí eu vi que era uma necessidade dentro da produção. E dentro do mestrado tive a oportunidade de morar no Canadá um tempo, trabalhando com bem-estar. Voltei aqui para o Brasil, dei aula em graduação por bastante tempo. E sempre trabalhando no campo, sabe aquela coisa assim... Ligava sempre uma coisa na outra. Sempre estava com uma assistência técnica, trabalhei com a parte de... assistência técnica a pequenos produtores. Então, eu conhecia a leiteria a fundo, porque eu tinha trabalhado em tudo que era a área das leiterias aí da vida, né? Mas trabalhava para empresa, você era... eu trabalhei, na verdade, para instituições do governo, fui bolsista dentro de instituição de ensino, trabalhei em várias áreas aí e também empresas, né? E maior parte também na área acadêmica, sabe? Certo. E sempre amei. E amo ainda. As vaquinhas são parte da minha vida até hoje, na verdade, sabe? Uhum. Mas em um momento da carreira, acho que aí é uma decisão tomada junto, eu e meu esposo, Paulo, que não está aqui hoje, mas que é parte bem importante dessa história toda do Montanara. O Paulo trabalhou 30 anos em multinacional. E aí ele depois, assim, de um tempo, falou que queria ter um negócio meu, né? E a gente começou a discutir, né? O que a gente vai fazer da vida? Eu queria uma leiteria. Só faltava uma coisa, uma fazenda, né? A fazenda e o gado. Pequeno detalhe. Só faltava um pequeno detalhe, né? E a gente conversando e tal, fizemos uma viagem para Minas. E sempre amei Minas Gerais, não sei até hoje, vou para lá, não consigo voltar com menos 30 quilos de produto dentro da bolsa, né? Para consumo. E lá em Minas a gente começou a conhecer essas queijarias, começamos a conhecer algumas lojas. Falei, poxa, que bacana, queria muito levar isso para Londrina. E foi desse sonho que surgiu o Empório Montanara. Isso em 2018. 18. Né? E nisso eu ainda levava minha carreira acadêmica, eu Montanara junto, meu marido, que na verdade administrava muito mais a empresa do que eu,
Só que você sabe, mulher não sabe só dar um pitaco, né? Mas ele saiu da multinacional ou não? Ele saiu e assumiu a loja. E aí, assim, eu brinco que a gente trocou de cadeira várias vezes. Mas nesse momento vocês revendiam os produtos, digamos assim. Isso, até hoje eu ainda não produzo. Um dia eu chego lá. Mas a gente vende produtos. Eu trabalho hoje com queijo de tudo que é jeito. Desde o artesanal, do regional, do importado. A gente tem uma variedade bem grande de produtos na loja. E o mais legal de tudo é que eu acho que, assim, a minha carreira e a do Paulo se juntaram aí, que o Paulo sempre foi muito da área comercial. E eu sempre fui muito da área prática. Né? Técnica prática. Técnica prática. Então, quando a gente trouxe para dentro do Montanara, o que a gente pensou? Falei, poxa, eu trago toda essa bagagem do campo, que é o brinco, né? Eu conheço o queijo de todos os lados, né? E o Paulo traz essa parte comercial. Conheço o queijo dele da hora que ele saiu da vaquinha. Literalmente. Gente, eu montei a leiteria lá dentro da UEL, né? Numa fase aí da vida que eu fui bolsista. E a minha bolsa era para montar a leiteria da UEL. Então, eu tirei do zero mesmo aquela leiteria. E eu fazia ordenha, né? Passei Natal fazendo parto, ordenha, lá dentro da universidade. Então, eu conhecia a base. E aí, a gente juntou esse conhecimento. E hoje eu trago para dentro da loja tudo isso, porque eu tenho contato com os produtores, eu tenho contato com a base deles, o que eles fazem para chegar naquele queijo. Gente, o que chega de queijo lá na loja para a gente avaliar toda semana? Né? Olha, eu fiz um queijo novo, queria que vocês experimentassem, me dissessem o que vocês acham e tal. E a gente consegue trabalhar o queijo de uma forma mais global hoje, né? Por conta dessa trajetória. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, e aí as pessoas às vezes que estão escutando, aí vai um recadinho, que se você está em transição de carreira, às vezes no momento parece que não faz muito sentido, né? Vamos falar bem a verdade? Não faz, porque você vai abrir mão de algo fixo, teoricamente, para algo que Exato. Ninguém pode prever. Não, mas também, eu acho que até o que eles passaram é assim, ó. A gente às vezes é muito limitado pelas nossas crenças e o que a gente vive. Por exemplo, a Cristiane só pensava que para ela empreender teria que ser uma fazenda, para ela ter ali as suas vacas leiteiras e fazer o produto. E fazer não era o queijo, na verdade. Era as vacas darem mais leite. Quando você está numa transição de carreira, e é isso, né? Você descobre um mundo novo, e aí a importância de estudar, viajar, de estar disposto a novos conhecimentos, é isso. É você trazer essa novidade e falar, cara, eu nunca vi isso aqui. Ou se eu vi, ou se tem, é mal divulgado, porque eu também nunca ouvi falar. E você está de coração aberto, né? Eu sempre falo, quando você está fazendo a transição de carreira, igual, se você juntar todas as peças da minha carreira hoje, no meio do caminho, não parecia fazer muito sentido. Vamos falar bem a verdade? Mas hoje eu noto que toda essa trajetória foi muito importante para formar a Cristiane que sou no momento. Né? Então, toda aquela trajetória que às vezes eu falava assim, gente, hoje eu estou trabalhando com clínica, agora reprodução, manejo, bem-estar, cheguei em bem-estar animal e me aprofundei bastante nessa área. E depois, agora, o pessoal às vezes até me pergunta quando chega lá na loja, você largou a veterinária? Que essa é uma pergunta que eu respondo direto. E eu brinco que eu acho que eu nunca fui tão veterinária quanto eu tenho sido hoje. Porque a parte de inspeção de produtos de origem animal também é um cargo veterinária. Faz parte da veterinária. Mas eu jamais imaginei que eu estaria trabalhando com isso assim tão profundamente. Mas hoje, né? Hoje você visita a galera que, por exemplo, te entrega um queijo lá, olha, eu fiz esse queijo aqui, eu gostaria que você experimentasse. Você vai lá, experimenta, o sabor é uma delícia o queijo. Você vai na fazenda ou no sítio onde produz esse queijo? Sempre que eu tenho oportunidade, sim. A gente tem uma proximidade bem grande com os produtores, principalmente os daqui da região, né? Mas mesmo de fora, alguns produtores que a gente tem oportunidade. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô com um pezinho numa leiteria. Meu marido porque além de conhecer, é a questão também que você falou, né? Você é uma pessoa que é formada, que foi se aprofundar em bem-estar animal, não pode, de repente, pegar um produto onde o animal é sacrificado para tirar aquele produto. Exato. Ou que o produtor não tem o carinho que precisa no trato com esses animais. Então, a gente tem sempre esse cuidado. Quando às vezes a propriedade é longe, ou às vezes é um produtor que a gente está conhecendo agora, a gente sempre tenta se aproximar, o pessoal sempre manda muita foto, vídeo, compartilha, manejo, porque eles sabem que pra gente isso é importante. E hoje a internet também aproximou, né? Às vezes o cara tem um Instagram da fazenda, compartilha a rotina, né? Então você também consegue ver isso, né? E para mim isso faz toda a diferença.
né? Eu acho que hoje, dentro da minha loja, o que diferencia o Montanara, porque loja de queijo tem várias, mas o que diferencia o Montanara do resto hoje é exatamente isso. É eu conseguir falar para os meus clientes, olha, esse aqui é um queijo produzido de leite de vaca da raça Jersey, por exemplo, que tem um leite A2A2, que ele é menos inflamatório para quem é intolerante à lactose. Por quê? Nossa, eu nem sabia que existia isso. Pois é, o intolerante à lactose pode comer todo o queijo, gente, praticamente. Mas ninguém conta isso para os intolerantes, né? Às vezes o pessoal chega lá na loja triste, eu sou intolerante à lactose. Eu falei, vou te contar um segredo, que eu gosto de espalhar. Todo queijo acima de 30 dias de maturação já não tem mais lactose. Então, de meia cura para cima, você está liberado. E se for de raça Jersey, ou às vezes um Gir Holanda, um Gir, que são raças que são A2A2 por natureza, melhor ainda. Já a gente entra nesse monte de termo técnico. Pera aí que o assunto tá ficando interessante. A gente chega lá. Tá borbulhando aqui, né? Entendi. Só pra gente traçar uma linha do tempo aqui, vamos voltar ali. Você era médica veterinária, estava fazendo ali. E que momento? Você formou na UEL? Não, eu me formei, olha, isso é interessante. Eu me formei na 3ª turma de veterinária da UEM. Eu estudei em Umuarama. Umuarama. O campus eu até brinco, né? Quando eu prestei vestibular, eu não sabia que o campus era Umuarama, sabe? Perdidaça no rolê, como diz a galera de hoje em dia. Fiz o vestibular, quando eu passei, fui olhar lá, campus de Umuarama. Eu falei, caramba, onde fica isso no mapa? Eu com 17, 18 anos, não tinha nem noção, né? E o campus era bem afastado da cidade. A gente estudava praticamente numa fazenda. E o Umuarama, ali, aquela região da May Rios, é a 2ª maior bacia leiteira do Paraná. Nossa. E foi ali que eu me apaixonei pelo gado de leite. Eu brinco que eu peguei o vírus do leite, né? Porque quem começa a trabalhar com leite dificilmente sai. Traçou toda a sua trajetória e tudo mais. Trajetória. Você continuou trabalhando e teu marido que virou a chave primeiro de empreender, de abrir a loja e tudo mais? Foi ele mesmo? Foi ele mesmo. Ele que falou assim, vamos empreender. Daí, até na época, eu falei, será? E qual que foi a sensação não sei se financeiramente estava preparado ou não, mas pesa bastante, né? Na verdade, naquele momento, a gente estava preparado financeiramente. Acho que a gente não estava preparado em outros aspectos, né? Porque daí que entrou, beleza, vamos comprar os produtos. Vocês provavelmente compraram os produtos que vocês gostavam. A primeira isso foi compra, interessante. Né? Como montar, né, o catálogo, como montar a loja. A primeira assim, compra, né? Isso foi bem interessante, porque assim, a gente fez uma pesquisa de mercado bem grande aqui em Londrina e região, né? Que já nasceram com esse plano de atender Londrina e região. Isso. Só que, na verdade, a gente tinha um perfil aqui em Londrina que as pessoas conheciam muito bem queijo importado. Menino, chegava a gente lá na minha loja, sabia os nomes dos queijos holandeses, todos eles. E eu queria trabalhar queijos mais artesanais. Desde o começo isso era uma vontade minha, né? Só que não via mercado para isso. Então, quando a gente abriu o Empório Montanara, na verdade, não era nem para montar tábua, tá? A gente ia trabalhar, tipo, uma loja de queijos mesmo, fracionando, ralando, fatiando. Você compra daqueles créditos grandes e você corta o pedaço que você quer, leva para casa. Esse aqui era o conceito. Esse era o conceito. E aí você faz o que você quer lá. A tábua você monta em casa. Monta em casa. Logo que a gente abriu era essa a ideia. Só que a gente tinha uma loja de 100 metros quadrados. Né? Era grande. Grande pra caramba. Então aí a gente começou a variar um pouco para a parte de vinho, cachaças, mercearia, né? E bem logo no comecinho ali, porque a gente viu que tinha essa necessidade. E o pessoal começou a pedir a tábua de frios. Porque o que acontecia aqui em Londrina? Quem fazia tábua de frios na época pedia 3 a 4 dias de antecedência de encomenda de uma tábua. Só que você tá com vontade de comer uma tábua de frio, você não tá com vontade de comer daqui 5 dias. Concorda comigo? Tem que ter um planejamento, né? Pra isso, né? O ser humano é imediatista, né? Exato, né? Agora pior ainda. Mas assim, eu comecei a notar a necessidade de uma agilidade de atendimento nessa área. E foi quando a gente começou a pisar nessa questão das tábuas. E aí eu comecei a gostar. Na época eu dava aula numa universidade. Você ainda estava com atividade paralela? Tava. O marido na loja, a gente sempre pensou assim, um na loja e um fora. Os dois não dá, que se der errado, não pode dar errado pros dois. Exato, e outra, começo a gente sabe que demora um tempo até dar retorno, até que as coisas se estabilizem. Então, esse era o plano perfeito. Então, a gente tinha um plano perfeito. Eu lembro que a gente fez o plano de negócio, a gente procurou a empresa júnior do pessoal da DM, lá da UEL. Ajudaram muito a gente no planejamento do início, né? Só que eu brinco que a gente faz um plano, Deus faz outro. Nesse primeiro ano,
Tava tudo indo bem, a gente tava assim, com aquelas dificuldades de comer. Você perguntou da primeira compra. Eu nunca esqueço. Nossa, a gente comprou assim, os produtos que a gente jurava que ia vender, né? É sempre assim. É sempre assim. É o meu gosto, né? Não. No final das contas, gente do céu, e o desespero, que não Emperrou. vendia, que emperrava. E aí você tinha comprado a importadora, geralmente pedido enorme. E a gente, eu brinco assim, o queijo entrou na minha loja, o tic-tac tá rolando, né? Tem validade, a maior parte dos produtos. Começa a baixar assim, preço, fazer promoção. vai de 3 dias até mais de ano, mas tem validade, né? E o tic-tac rolando. Então, até a gente entender, a gente ter um público, né? Entender esse público e Aquela o que demanda, ele queria né? da gente. E o volume de pedido, eu confesso que eu perdi muita coisa. Eu perdi muito produto. Né? Mas isso demorou quanto tempo, sim? Isso Né? aí que eu ia perguntar. Isso é uma boa pergunta. Em torno de uns 2 anos até eu Caramba, regular. meu. Nossa! Pô, regulou, chegou com a pandemia. Bingo. Não é? 2018, Bingo. 2020. Exato. E assim, até às vezes a gente questiona, né? O meu marido às vezes fala assim, poxa, às vezes eu esperava mais retorno da loja hoje. Falei, tenha paciência, Paulo, porque a gente tem 6 anos de história. A gente vai fazer 6 anos hoje, dia 21 agora de setembro, né? Mas desses 6 anos, praticamente 3 a gente só sobreviveu. Aí, ó. Quem espera payback rápido do empreendedor, não existe Não payback existe. rápido. E tem mais tudo uma. ilusão. E tem mais uma, né? Além disso ser pura verdade, isso é até legal da gente trazer, de repente, franquias ou franqueados aqui, né? Pra contar a história, que aí já passou por todo esse sofrimento, aí já tem o caminho das pedras ali, mas isso é a pura verdade. Às vezes a gente acha assim, não, porque os livros falam que depois de 1 ano, você já começa a ganhar dinheiro. Gente, cada negócio tem seu período de maturação. Exato. Pandemia é um período que ninguém estudou pra pandemia. Ninguém se preparava para a pandemia. Como teve negócios que bombaram, álcool em gel, luva, material cirúrgico, oxigênio, esses aí bombaram. Mas a maioria do comércio, muitas empresas grandes fecharam na pandemia, porque ninguém estava preparado. E quem não se adequou, quem não soube se ajustar... Teve uma resposta rápida naquele momento. Se ajustar... E o mais interessante, assim, da pandemia é que ela foi, sim, acho que motivo de muita dificuldade, mas também de oportunidade. É aquilo que eu te falei, demorei 2 anos para entender o fluxo da minha loja. Né? O que vende mais, o que vende menos. A gente chegou a vender até pão na época. A gente assava pão uma época na loja. Porque a gente começou a pensar em produtos que agregassem, que trouxessem as pessoas para que juntasse ali o queijo. O que aumentasse acontece? o ticket médio ali na venda. Exato. A gente, na verdade, escolheu um lugar que era muito legal, mas talvez não era o melhor lugar para nossa loja naquele momento. Era uma loja de rua. Né? Eu brinco assim, o sol batia, dava a impressão que estava fechado. As pessoas não nos conheciam ainda. Já movimentava redes sociais na época ou ainda não? Sim, até a gente tinha, mas assim, passo muito orgânico e bem lento, vamos falar bem a verdade, sabe? Eu fui aquela empreendedora que sofreu bastante no começo mesmo. Eu e o Paulo, assim, a gente batalhou muito. O ponto de vocês ali, desculpa vezes. até... Não, imagina. O ponto de vocês ali, onde que era? Quando vocês alugaram o ponto, que era 100 metros quadrados, gente, uma loja grande, 100 metros sabe, quadrados. a Valdemar Spranger, ali onde está aqueles prédios novos ali da Iticom, a Torres de Rimini. Sei. Sabe que tem o Passeio do Fernando? A gente ficava do lado. Ah, tá. Bem do lado do Passeio do Fernando. Só que a gente tinha um problema. Quando a gente alugou a sala ali, era para ser tipo um sacolão. Então, legal, né? Um sacolão, uma loja de queijo, perfeito. Só que daí o pessoal que ia abrir o sacolão desistiu. E aí só abriram restaurantes. Primeiro ponto negativo. Todo mundo fechava o dia inteiro e abria à noite. E a gente abria o dia inteiro e fechava à noite. Então, foi a época que a gente chegou a trabalhar todo dia das 9 da manhã até as 10 da noite. E você queria pegar esse fluxo da galera do restaurante. Da galera do restaurante. E aí foi quando eu comecei a atender mesa, porque o pessoal começou a pedir as coisas para mesa, a gente começou a fazer happy hour. E aí eu senti, assim, foi uma época que a gente abriu demais o leque. Sabe aquela coisa? A gente foi abrindo todo o leque. mundo, não tô atendendo. É isso aí. É que na verdade também você também quer sobreviver. Você não quer abrir e fechar o teu negócio daqui a pouco, né? Você se adapta, você vai se adaptando. A gente investiu bastante, então a gente queria ver aquele negócio funcionar. E assim, na época, tudo que a gente foi pensando em coisas que a gente podia agregar, a gente foi tentando. Por isso que eu falo que a pandemia, ela veio num momento muito crítico pra gente, mas ela foi também um momento da gente parar e pensar. Eu nunca me esqueço do primeiro dia, quando passou no jornal que ia fechar o comércio,
que, assim, nessas horas eu brinco, assim, que às vezes você tem um pouquinho de conhecimento, né? Não, é bom, mas te faz sofrer mais, né? Eu lembro que falaram lá, né? Ah, vai fechar o comércio e tal. E meu pai é empresário também. Só que a empresa do meu pai é no ramo agrícola há 30 anos. E eu lembro que a minha mãe falou assim, fica tranquila, filha, é só uma semana. E na minha cabeça, veterinária... Você já sabia que não era uma semana? Falei, não vai ser uma semana. Uma pandemia. E eu lembro que eu falei, minha mãe, se for um ano, a gente tá bem. E minha mãe, não, imagina, um ano. Eu falei, quem que vai conseguir ficar um ano? Não vai ser só 15 dias. E eu chorava muito, porque eu ficava pensando, a minha loja tem produto, tá cheia de produto com validade, a gente já tá numa situação delicada. Falei, agora, ou eu fecho, naquele dia, sabe, na minha cabeça, eu lembro que eu falei, ou a gente fecha e assume, né, a dívida, todo o rolê, ou a gente vai ter um desafio bem grande no próximo tempo. E eu lembro que a gente saiu da casa da minha mãe e foi para a loja, né? E ali a gente teve uma conversa. Eu e o Paulo, a gente falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Vamos fechar ou vamos continuar? Só que na época a gente já tinha assumido algumas dívidas que eu precisava pagar. E fechar, você sabe, né, gente? Não é só fechar a porta, né? Então você perguntou se a gente já pensou em desistir? Esse foi um dos momentos. Várias vezes a gente já pensou em desistir, confesso. Acho que no caminho, quando as dificuldades batem, a gente, como empreendedor, também começa a botar na balança, né? Será que está valendo a pena? Né? Será que não é? Será que é persistência ou teimosia? Exato. Né? Será que não sou eu que estou muito apaixonada pelo negócio e não estou vendo os pontos fracos da coisa? E naquele momento a gente decidiu por permanecer. Por que levou vocês aí a gente colocou na balança que se a gente fechasse naquele momento, talvez a gente ia passar muito tempo da nossa vida tentando para se reerguer. E outro, porém, também, naquela época, eu falo que a gente faz um plano, né? Deus tem outro, né? Eu fiquei desempregada um pouco antes da pandemia. O Paulo não estava trabalhando, porque ele estava cuidando da loja. E veio a pandemia. Ou seja, não tinha perspectiva de eu encontrar um outro emprego naquele momento. Não tinha um plano B. Tudo fechado. Exato. Daí eu lembro que a gente conversou, falou assim, nossa, o negócio está aqui. Tem que dar certo. Né? E foi ali que a gente sentou e traçou um plano. E eu falo que assim, por isso que eu digo que foi muito difícil, mas também foi oportunidade. Porque eu lembro que a gente tinha um plano de fazer um cardápio digital. A gente tinha um plano de 6 meses para montar um cardápio digital. Ele saiu em 15 dias. Pandemia. Todo mundo está em casa, o povo vai querer comer. Né? Então a gente começou a digitalizar a loja assim, numa velocidade grande. A gente foi para o online, enfim. Mudamos. Na verdade, as oportunidades já estavam ali, mas vocês também estavam... A gente estava um pouco assim, né? Tipo, tudo bem, a gente tem tempo para pensar nisso. Pode ser a longo prazo, porque a gente está aqui testando algumas outras coisas aqui também. Exatamente, foi a hora que a gente viu que não dava mais tempo. E foi a hora que a gente notou também que 100 metros quadrados já não faziam mais sentido. E aí a gente começou a negociação para mudar de endereço, foi quando a gente foi para dentro do Mercadão da Prochê. Na princípio, num box bem pequenininho, que era de 30 metros dividido por 2. Então, eu tinha uma loja de 100. Enfiei tudo aquilo dentro de uma loja de 15 metros quadrados, né? 15 em cima, 15 embaixo. Aqui é o mezanino, né? É o mezanino. Né? E ali a gente ficou por 3 anos, quase. Então, foi um processo doloroso? Foi, mas foi necessário para o Montanara estar vivo até hoje, eu brinco, né? Então, a gente mudou, a gente reduziu o nosso mix. Eu lembro que a gente sentou e vamos ver o que vende mais, o que não vende. Para entrar no Mercadão tem que tirar algumas coisas. Bora tirar o que tem que tirar, a gente vai ter que fazer parcerias. Aí você já tinha dados para poder analisar o mix de produto. Exato, e isso foi muito positivo. Você tinha que tirar esse mix porque já tinha gente lá dentro que trabalhava com isso, é isso? Exato, então tipo, cachaça, vinho, né? Espaço, né? Cachaça, vinho, algumas mas coisas. Quando você vai para dentro do shopping, a prioridade é de quem tá dentro, né? Então, tipo, você vai concorrer, talvez você mata uma loja que já está lá dentro. Não é a intenção do shopping, né? Na verdade, o shopping é um complementar o outro para ter o maior número de pessoas ali dentro, consumindo. Né? Então, mas legal. E aí? E aí a gente reestruturou tudo e eu lembro que muita gente viu isso como fracasso na época. Sabe aquela coisa? Tendo pra lojinha. Sabe? Eu lembro que assim, até uma pessoa muito próxima me perguntou, vocês não têm medo das pessoas enxergarem isso como uma falência e parar simplesmente de consumir na loja e tudo mais? Eu falei, medo não é a palavra, mas pode ser que as pessoas enxerguem dessa forma. Só que a gente está vivendo uma coisa, gente, que a gente nunca viveu. Então, assim, cada um se vira do jeito que dá.
E a gente meteu a cara e foi, sabe? Na época teve muita gente que olhou meio torto, falou assim, esses dois aí, não sei não, estão ficando doidos, né? Mas a gente estava firme naquilo que a gente tinha feito de propósito. Então, valeu a pena, né? Naquele momento, reduzir o mix, ir para um lugar menor, fazer uma coisa mais focada. E eu confesso que isso acho que salvou o nosso negócio. Se a gente tivesse ficado naquela loja de 100 metros quadrados com a mesma mentalidade, talvez eu não estaria aqui hoje. Boa. Né? Vocês foram para lá, então... e a primeira coisa que vocês fizeram? Logo no começo da pandemia... foi acho que uns 2021. Foi em 2021. Tá, ficou um ano ainda, então quase 21, ali... 22, 23, é isso mesmo. Ficamos 2 anos e meio ali em cima e agora a gente mudou de loja no final do ano passado. E com esse mix menor, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram? Falaram, vamos avisar os clientes, como é que a gente vai mudar o foco? Porque vocês tinham um tipo de cliente lá, e agora com outro tipo de cliente, em outro tipo de local e outro tipo de produto. Começou uma venda mais ativa, talvez, né? Você sabe o que foi engraçado nessa transição? Porque assim, quando a gente já estava naquela loja grande, como a gente teve até que mudar de KINAI na época para continuar atendendo, porque a gente atendia a mesa e a gente estava enquadrado como restaurante. Certo. Mas a gente não era um restaurante. Né? Então a gente mudou, lembro que contrato e tal, KINAI para conseguir atender. Só que por muito tempo a gente só pôde atender por delivery. Então o nosso perfil de atendimento já tinha mudado antes da mudança. Entendeu? Entendi. Então quando a gente mudou para a lojinha pequena, muitos dos nossos clientes já não iam na loja física mais. Porque pegou o costume do começo da pandemia de ligar e pedir e continuou. Eu vou te confessar que teve alguns clientes de pandemia que eu mesma fui fazer entrega recentemente para conhecer a pessoa. Um cliente, mas você não conhecia. Exato. Que eu cheguei falando, eu sou a Cris, nossa, que bom te conhecer, não sei o quê. Porque a gente tem já 4 anos, entende? E por conta da pandemia a pessoa não vai na loja física mais, né? Então a gente já tinha isso da loja e não, acho que os clientes em si não sentiram tanto. Primeiro porque era próximo, segundo porque ninguém estava saindo muito de casa, então já fazia online mesmo e a gente migrou esse atendimento antes de fazer a mudança da loja física. Acho que é por isso que a gente talvez não sentiu tanto. Então foi bem suave essa mudança. Foi, para os clientes sim. Eu acho que assim, essa parte que eu falei para vocês de talvez as pessoas não entenderem muito bem, das pessoas mais próximas, sabe aquela coisa? Na verdade, a desconfiança vem dos... Quem demora mais para entender são os amigos, né? Exato. Talvez o cliente ficou até mais confortável. Poxa, agora eu recebo na minha casa, eu só ligo lá, só peço. Porque às vezes a gente também não tem, né, essa disponibilidade para ir até o local. Exato. Você tem a disponibilidade de, liga, eu quero uma tábua, deixa bem especificado, já confia no trabalho, né? Já sabe os produtos, já sabe o cuidado. E tudo que tem na loja hoje eu faço entrega. Então eu tenho clientes, desde a mussarela e presunto fatiada do dia a dia, que me liga lá uma vez por semana, que eles mandam meus frios fatiados, até aquele que é um evento grande, ou uma tábua de frios para servir num jantar. Então, a gente hoje tem assim, clientes no delivery de todos os tipos de produtos, né? E isso foi muito positivo para a gente, sabe? Tanto que a loja ficou pequena, e daí no final do ano passado outro desafio foi mudança da loja, né? E a gente está em outra adaptação agora. Tá. Mas mudou para outro espaço ou dentro do shopping Dentro mesmo? do Mercadão, tá. Só que nós descemos a loja para uma loja maior. Pegamos 2 boxes e... Mas tá vendo? Nada como ajustar, entender o cliente e volta a crescer de novo. Tá tudo bem, né? Exato. Tá e tudo a gente certo. tá passando outra fase de adaptação. Porque parece uma coisa muito engraçada, né? Mudei dentro do Mercadão. Só saí de cima e fui para baixo. E o meu perfil de venda mudou... Sério? Pra caramba. Nossa. E dentro do mesmo local, né? Dentro do mesmo local. Só que o momento de compra é diferente. Isso que eu ia falar. Você acha que depois da pandemia... Não sei se foi depois da pandemia, o que despertou. Me parece que as pessoas hoje consomem produtos mais sofisticados. Porque assim... A gente tem o queijo ali, que nem você falou, né? A mussarela e o presunto do dia a dia, né? Mas aquele queijo diferente, aquele, eu não sei, um petisco diferente, ou atendendo uma tábua de frios. Você não via muito isso há um tempo atrás. Parece que de um tempo pra cá... Sabe o que eu noto depois da pandemia? As pessoas estão mais preocupadas com o que elas colocam na mesa, né? Vamos dizer assim, as pessoas estão mais conscientes, não é preocupada a palavra. Como teve bastante tempo, você pode ver vinho... O pessoal começou a estudar vinho, né? Começou a estudar outras coisas para trazer coisas diferentes para dentro de casa. E o queijo está passando pelo mesmo processo aqui no Brasil, tá? Então as pessoas estão mais curiosas em relação ao queijo, porque a gente tem um movimento muito bacana acontecendo no Brasil.
talvez para a indústria não está sendo tão bacana assim, mas é que assim, olha, lá, vamos voltar lá no campo, né, na minha área lá do campo. O que acontece? Hoje um produtor de leite, para ele viver do leite, só do leite, para ele vender para o laticínio leite e viver daquilo lá, a gente não está dando, não. O preço pago para ele é muito baixo, não cobre os custos. Certo. Em muitos lugares não cobre o custo. Inclusive, na pandemia, nós perdemos muitos produtores de leite. Você pode ver que todo ano chega junho, julho, a gente tem um aumento muito grande dos produtos lácteos porque falta leite no mercado. A gente tem trazido leite de fora, não é à toa, né? E aí traz lá da Argentina e traz de outros países, muitas vezes com preço até mais baixo que aqui. E aí isso acaba com o produtor brasileiro. Vamos falar bem a verdade. Os pequenos não dão conta de viver disso. Então, o que os pequenos encontraram como alternativa? Um produto de valor agregado, que é o queijo. E hoje essa onda do queijo artesanal está crescendo assim, exponencialmente no Brasil. É maluco que o pessoal está fazendo com queijo artesanal. Passamos um tempo atrás com cerveja, agora está sendo com queijo. Exatamente. E o brasileiro está se jogando nessas áreas, assim, não vou nem usar do gourmet, mas do artesanal. Você pode ver vinho, cachaça, cerveja, azeite. Tem uma galera fazendo uns azeites maravilhosos por aí. E o queijo também, porque são produtos de valor agregado. Então, para a pessoa que mora no campo, isso faz muita diferença. O leite ele vai vender lá, quando muito, a 2 e pouco, o litro para o laticínio. Um queijo artesanal hoje, de boa qualidade, você vende lá quase R$100 o quilo. 1 quilo de queijo são 10 litros de leite. Mais ou menos. Ou seja, você entendeu? Valor agregado. O valor agregado dá mais trabalho? Dá, mas um valor agregado muito maior. Mas o pessoal do campo também já está acostumado, né? Dá o mais trabalho para ele, mas ele já está ali, né? E as pessoas eu tenho notado cada dia mais clientes mais assim conscientes desse processo. Procurando produtos específicos, procurando produtos artesanais, procurando produtos orgânicos e querendo entender. Então, uma coisa que a gente faz lá na loja, que eu acho muito bacana, é que eu não vendo queijo somente. Né? Hoje, a minha profissão de hoje a gente chama de queijista. É uma profissão nova, foi denominada como profissão, se não me engano, em fevereiro do ano passado, não tem muito tempo. Certo. Queijeiro é quem faz. Queijeiro é quem faz. Queijista é quem vende. Notou-se, então, essa necessidade, por quê? Porque hoje não é só vender o queijo. Não é igual chegar na padaria e falar, eu quero 100 gramas de mussarela, 100 gramas de... Não, embora. Lá na loja a gente conta história. Né? Então, minha equipe também está treinada para isso. Olha, você está levando esse queijo é produzido pelo fulano, não sei aonde, com leite X. Esse queijo aqui é diferente porque ele tem tantos dias de maturação. Esse aqui é de leite de ovelha, vem do Rio Grande do Sul. Esse aqui vem de Minas. Por que esse meia cor é diferente desse? Por causa disso. Então, assim, a gente troca muita ideia com os nossos clientes. Ou seja, é uma experiência compra, já não é mais uma compra. Não é uma compra. É uma compra, né? É bem isso. Você entrega Na verdade, às vezes você chega lá querendo um negócio e aí você vai descobrindo outro, você acaba mudando totalmente, né? Você pode degustar antes de levar. Que isso que é muito importante na minha loja. Porque às vezes é um baita de um queijo, mas teu paladar não agrada, né? E tem queijo que é muito mais bonito que gostoso, e tem queijo que às vezes é feio, mas é muito bom, entende? Então, o que determina um queijo bom? Bom, principalmente a produção dele. O produtor ser comprometido. Ok, mas isso a gente não pega na prateleira. Isso vocês não vão pegar. Não vai pegar, né? Não. Vamos imaginar, se eu ver que eu consigo identificar um queijo bom? Consegue. E aí, assim, varia de categorias, tá? Vamos lá, vamos começar pelo queijo do dia a dia, o frescal. Isso. Sabe o queijinho fresco? Esse é o mais fácil de ver. Porque, na verdade, um queijo frescal, primeiro, ele só é um queijo frescal de verdade, na minha opinião, se ele chegar na tua mesa em no máximo 10 dias da data de validade dele, da data de fabricação. O frescal é aquele do sítio mesmo, branquinho. Aquele queijinho branco, solta soro, sabe? Sei. Já chama fresco por quê? Tem que ser fresco. Então, se ele não chegar na tua mesa em no máximo 10 dias... Ele já não é frescal ele mais. Ele já não é tão frescal mais, né, gente? Então, a indústria hoje faz frescal com 30 dias de validade. Ele vale até 30 dias. Mas a questão é, ele vai estar com as mesmas características de recém-produzido? Lógico que não. Não vai. E esse é impressionante como você percebe, né? Ele vai ficando amargo. O sal, ele vai... né? Ele vai ficando meio... sei lá, fica com gosto estranho. Vai até melando a textura. Até a textura muda, é verdade. E tem uma coisa muito importante do frescal, que essa eu gosto muito de explicar para os meus clientes. Tem muita gente que compra
frescal, por exemplo, em feira livre. E nem chega lá e me pergunta daquele frescal todo furadinho. Vocês já ouviram falar, né? Aquele frescalzinho ele é todo furadinho, assim. É o do desenho, né? Mas aquele frescal, na verdade, ele não é bom. O frescal, ele tem que ter uma massa prensada, lisa, até pode ter a gente chama de olhadura, né? De mecânica ali, da prensa. Mas aquele frescal todo furadinho, sinto lhe dizer, mas é contaminação no processo. E a gente sabe que são coliformes fecais. Eita. Que são gravíssimos. Galera, dica importante, hein? Muito importante. E a pessoa tem propriedade para falar isso para vocês. Não somos nós, né, que estamos falando. É uma pessoa com propriedade, especialista. E aí, às vezes, as pessoas chegam lá na loja, mas eu comi minha vida inteira e não fez mal. Eu falei, você não sabe se fez mal. Sabe aquele dia que você teve uma indisposição e tal, e que você achou que foi, sei lá, o cachorro quente que você comeu? Pode não ter sido. Então, são coisas graves. A gente pode ter brucelose, tem leptospirose, várias outras doenças que podem ser transmitidas com esse queijo se não for bem feito. Por isso que é importante também de você comprar de pessoas conscientes na hora da fabricação, né? Exatamente. Porque a gente fala assim, são produtores rurais. A gente sabe que, por exemplo, não dá para você ter um laticínio ali do lado de onde a pessoa cria porco. Né? É totalmente diferente o manejo. É igual uma contaminação ali. Quem mexe com alimento, eu acho que sabe melhor até do que eu. Mas aquela contaminação cruzada que eles falam dentro de próprio freezer, né? Exato. A pessoa guarda um queijo, aí, sei lá, guarda outra coisa lá que não tem. Uma carne. Tem a contaminação cruzada ali. E essa questão, então, só visivelmente você já sabe. Esse queijo ele não pode estar estufado, esse queijo não pode ter um monte de furinhos, ele não pode. Tá? Ele não pode... Mas tem queijo que o padrão é cheio de furinho, né? Exato, e aí são olhaduras... Não vamos condenar todos os queijos, que eu acho que esse que tá falando do desenho aí. Esse do ratinho que a gente fala. Mais amarelinho, né? O gruyère, o emmental, que tem aquelas olhaduras, né, nos nacionais. Esse ele é mais amarelinho. Esses daí não tem problema. Geralmente queijos mais curados, que tem esses buracões, assim, essas olhaduras, isso é parte do processo. Ele recebe, na verdade, durante o processo, algumas bactérias, algumas coisas, fungos e tudo mais, que vai causar esse processo das olhaduras. Só não pode ter no frescal mesmo, naquele queijinho fresco e solta soro. Então, por exemplo, isso é uma característica que a gente consegue ver. Agora, um queijo, o que a gente analisa muito também é o olfato. Se você chegar e se pegar um queijo brie e sentir muito cheiro de amônia, pode ser que eles não estejam muito bom. Para meios mortais, assim, na verdade, no mercado a gente nem tem acesso. Mas a primeira coisa que você faz, pega um queijinho assim, ó. Né? Você consegue sentir. Então, assim, a gente não explora os nossos sentidos. Né? Tá. E é isso que eu falo para os clientes. E numa tábua você já consegue, né? Com certeza. Com certeza. Foi um produto que se agregou depois, que você falou. Sim. A concorrência demorava muito para fazer algo que seu cliente pedia. Exato. E aí hoje você consegue desenvolver... E quanto tempo você entrega uma tábua? Dependendo do tamanho, claro. Lógico. Né? A gente sempre pede para o cliente assim, olha, se tiver uma programação, melhor, óbvio. Mas um dia antes, ou por exemplo, mandar à tarde para pegar no dia de manhã, ou de manhã para pegar à tarde, para eu organizar a cozinha. Nos dias de maior fluxo, principalmente quinta, sexta, sábado, domingo, né? Agora, quando é segunda, terça e quarta, se a gente está com uma cozinha bem tranquila, em 40 minutos eu consigo montar uma tábua. Ou seja, a pessoa está saindo do trabalho, ou sei lá, decidiu agora... Montou lá no meu cardápio digital, que parece um iFood, assim, né? Mas você consegue montar ali, finalizou, cai no meu WhatsApp, caiu no WhatsApp, eu já combino com você o agendamento e tal, entrega. Nossa, que legal, hein? Que rápido, dinâmico. Tem que ser, nesse time não pode perder. Engraçado. Voltando a falar de queijo. Aqui em Londrina também tem uma questão de, eu acho que alguns produtores que só podem vender para Londrina porque falta um selo aí da prefeitura. Isso. Que selo é esse? Tá, vamos lá. Hoje a gente tem assim, o Brasil é o único lugar do mundo que tem vários níveis de inspeção. Municipal, estadual e federal. Se a pessoa tem inspeção municipal, ela só pode vender dentro do município. Vamos dar um exemplo? Ela tem o selo de inspeção municipal de Jaguapitã. Ela só pode vender em Jaguapitã. Tá. Londrina, só em Londrina. E aí não é nem Cambé, Ibiporã, não. É em Londrina. Para vender estadual ou nacional, eles têm que ter outros níveis de selo. Mas hoje a gente já tem algumas certificações que possibilitam. Selo Arte, tem agora o SUSAF, está saindo outros selos que a gente tem visto assim, uma tentativa de globalizar essa comercialização. Porque para o produtor,
Então, ele não pode ficar nichado só na cidade dele, Não né? tem condição, né? Hoje, muitas lojas, eu faço parte de uma associação hoje de queijistas do Brasil inteiro. E muitas lojas hoje partem do princípio que se tem um selo de inspeção, comercializa-se aquele queijo. Mas ainda assim depende muito da abertura do serviço de inspeção municipal, se ele vai liberar aquilo ou não. Porque se ele chegar na sua loja e falar não pode, ele tem prioridade sobre os ele selos. pode fazer eu descartar todos os queijos e tá tudo, né? E tá certo. Então hoje a gente tem selo arte, a gente tem algumas coisas que estão rolando aí para ajudar os produtores a vender nacionalmente. Só que também não é fácil de fazer esse processo, né? Vamos dar um exemplo aqui em Londrina, o Valdeir e a Márcia do Rancho Seleção, que foram acho que os primeiros a ganhar muitos prêmios aqui em Londrina com queijo. Quando eles começaram com os queijos, o nosso município não tinha serviço de inspeção municipal para o queijo. Nossa. Entende? Ou seja, Então ele é já mais teve que ir pro grave. nível, ele já teve que ir pro nível acima, porque Superior, aqui porque dentro não não tinha. Não, ele teve que literalmente forçar a um município a ter. a ter. Na Para dar verdade, para ele. a criar esse órgão fiscalizador para atender ele. E igual essa situação dele, tem muitos produtores que o município não tem condição de dar o selo. Entende? Pois, Então e o empresário é penalizado. Não, você vê? Exatamente. Então, assim, é uma situação bem difícil. É o que eu falo sempre lá na loja. A situação do produtor é tão difícil porque, assim, se ele não tem o selo, ele não pode vender. Mas como é que ele vai desenvolver o produto dele sem vender? Né? Não Então, faz assim, sentido não tem nenhum. sentido nenhum. Ele tem que estudar, gasta tudo, aí depois tem que esperar, por exemplo, o órgão fiscalizador ir lá ou se organizar para ir lá fazer. Não faz nem sentido. E assim, algumas coisas têm acontecido no Brasil hoje que eu acredito que são assim gatilhos para que isso mude. Vamos dar um exemplo que foi muito legal, né? Assim, a situação foi péssima, né? Mas a rede de apoio que se fez, aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os produtores gaúchos estavam com toneladas de queijo guardado porque ia ter um evento em Porto Alegre, uma feira de produto artesanal. Então tá todo mundo assim com a câmara cheia de queijo. Uhum. Deu aquela tragédia toda, não tinha onde comercializar esse queijo. O tic-tac que eu estava falando rolando, né? Então, via associação, nós conseguimos tirar algumas toneladas de queijo do Rio Grande do De Sul lá. para espalhar. Autorizaram por causa da tragédia. O mapa autorizou, por conta da tragédia, tirar várias toneladas de queijo, acho que foram 4 toneladas de queijo. E, assim, vários queijistas do Brasil inteiro compraram e a gente conseguiu pulverizar isso. Mas olha que legal, olha o quanto salvou de produção, de tudo, Do né? produtor em si. Exatamente. Né? Porque é o que eles falaram, quem não perdeu tudo, perdeu o mercado consumidor, que é o mais difícil, né? Exatamente. E essa ação, eu acho que foi um precedente para a gente começar a questionar essas questões de inspeção. Porque nessa ação a gente conseguiu trazer selos de inspeção municipal. É igual, é o que você falou, você não tem o mercado consumidor. Quem vai consumir um queijo caro, o cara tem que reerguer a casa dele, na verdade. Faz- É a primeira coisa que ele vai fazer é cortar o que ele acha que é Supérfluo. luxo para ele, né? Exato. Que eu me dou o desfrute ali de comer uma tábua de frios no final de semana. Cara, mas eu tô com a minha casa ali embaixo d'água. Eu não posso comer agora. Na verdade, eu tô comendo arroz e feijão e às vezes vem de doação. Exatamente. Então você perde todo o mercado ali. Isso ajuda a galera a tirar de lá e vender para fora. Acho que muita coisa, né? O Rio Grande do Sul vendeu para fora. Isso. A gente viu algumas campanhas de, olha, compre roupas também, né? Eu comprei do Rio Grande do Sul. Que legal isso aí. E isso é bem bacana, porque eu acho assim, a gente está caminhando. Eu acho que o Brasil ainda falta muito para a gente chegar num sistema único de inspeção e tudo mais. Só que tem acontecido, estar acontecendo essa movimentação do artesanal é muito legal, porque a gente valoriza a cadeia inteira. Né? Então, os concursos têm ajudado muito. Fala um pouquinho essa questão dos concursos, como que é, né? A gente sabe É super legal. Você participa de vários, foi premiada, Sim. mas como você falou, o produto não é seu, você representa, como é que funciona Sim. isso daí? Vamos lá, o queijista é a ponte. Ele é a ponte entre o entendi. produtor e o consumidor final. Então, não necessariamente sou um representante. Eu só sou aquela pessoa que vende. Eu brinco que é o elo mais importante, porque a gente não só vende, a gente... como que eu vou dizer? A gente defende, né? O queijista é esse. Você ele tem que passar toda a defende. história, né? Por trás, né? Exatamente. Os concursos, eu falo que eles são um gatilho assim, maravilhoso para o crescimento dos queijos no Brasil. Por quê? Como que funciona? Vamos falar do Mundial. São 2 grandes eventos que eu gosto bastante. O Mundial do Queijo, que acontece a cada 2 anos em São Paulo, que foi onde eu participei do concurso queijista. Esse concurso é internacional, então vem queijo do mundo inteiro para cá.
E tem um que acontece em Blumenau todo ano, que chama Prêmio Queijo Brasil, que é da Associação Comer Queijo, da qual eu faço parte, que é só produtos nacionais. Só queijo nacional. Legal. Então o produtor mandou esse queijo para um concurso desse. Como que funciona? Fiz minha inscrição, mandei meu queijo, tem que chegar lá bonitinho, na temperatura e tal. Esse queijo vai para uma mesa com vários jurados, e aí esses jurados eles vão avaliar o seu queijo cegamente. Eu não sei quem é o produtor. Eu só sei de onde veio, como sentido, e de que, tipo, se é de vaca, de ovelha, de cabra. A gente recebe uma ficha técnica e com base nas características daquele queijo, a gente avalia esse queijo. Não tem uma medalha só, não é uma medalha de ouro, uma de prata, uma de bronze. É por pontuação. Então, se você fez até X, você ganha uma medalha de bronze, até Y é prata então, e ouro. Pode ter vários que ganhou bronze, vários que ganhou prata. Pode. Isso é legal, né? Porque você não exclui os outros, né? Não, Putz, os dois... até porque tem a questão também do paladar, né? Exatamente. O paladar muda, né? O sabor ali. E você não pode condenar um porque... a Cristiane gosta mais... Exatamente. Então, assim, ser jurado nesse concurso, você não pode julgar só pelo que você gosta. Você tem que julgar pelas características que aquele queijo... que você espera. Por exemplo, chegou um coalho na minha mesa... Eu tenho que saber avaliar aquele queijo coalho dentro da categoria de queijo coalho. É o que eu espero de um queijo coalho. Então, ele vai ganhar uma nota X. Então, a gente tem vários padrões ali para avaliação. E o mais legal de tudo isso, por que eu falo que é um agente catalisador ali do queijo? A gente não só avalia e dá uma medalha, a gente devolve para o produtor um feedback. Então, por exemplo, seu queijo não ganhou medalha porque ele está muito salgado. Eu gostaria de ver ele um pouquinho menos salgado, uma textura um pouquinho assim e tal. Então, você fala para o produtor onde está o erro. Ele pega esse feedback, volta para casa dele, avalia se faz sentido na produção dele e ele consegue melhorar esse produto para colocar no mercado. Entendi. E o ano que vem está de volta. E o ano que vem está de volta. Né? Lá no Prêmio Brasil, eu achei muito interessante que assim, tinha... agora me fugiu quantos queijos, mas com certeza... 1.000 queijos brasileiros tinha. Caramba. E assim, não representa nem isso aqui, tá, gente? Não. Pra nós já é muito, né? E você vê, a gente conhece universo. Se falar pra você, quantos queijos você conhece? Eu vou falar uns 5, 6 no máximo. Queijos de mercado. Brie, Gouda, Gruyère, parmesão, mussarela, né? Burrata e tal, não é? E hoje a gente tem queijos assim, que são autorais, que são espetaculares. Gente, no Mundial esse ano, tinha muito jurado internacional. E eu escutei algo de um francês, assim, que eu falei assim, realmente, o Brasil é muito rico, né? Ele falou, o Brasil é o futuro do queijo no mundo. Caramba! Vocês sabem que a França, logo, logo, já não tem mais brie. Porque o mofo do brie já não está crescendo naturalmente. Na França, eles não inoculam. Aqui no Brasil, cresce. Entende? Então, assim, a gente tem coisas maravilhosas acontecendo no campo. E produtores descobrindo o potencial que eles têm dentro da propriedade dele de produtos autorais. Né? E a gente não fica nem sabendo, né? E você sabe que dentro da loja, ao longo da nossa caminhada, eu fui vendo que a gente tinha, assim, um propósito. No começo, como eu te falei, a gente não tinha mercado para esse tipo de queijo. Né? Mas com o caminhar da loja, dos produtos, a gente começou a ver que não era só vender. A gente tinha um propósito, que era divulgar os queijos. Quais queijos? Hoje, na minha loja, você vai ver muito queijo paranaense. Eu tenho queijo mineiro, tenho queijo paulista, tenho queijo do Rio Grande do Sul. Tirando ali o bairrismo, qual que é o melhor queijo do Brasil para você? Tá, eu vou te falar do que ganhou uma medalha. Não é o que ganhou medalha, é para você. Pra mim, então fala da medalha e o seu. Da medalha, primeiro. Hoje, o melhor queijo do mundo, no Mundial do Queijo lá de São Paulo, foi o Morro Azul. Que ele é um queijo de mofo branco, ele parece um brie. E aí você tira a tampa dele, ele é cremoso, que dá para você comer ele de colher. Nossa, imagina que delícia. Espetacular. Da Pomerode, da Vermont Queijos, lá de Pomerode, de Santa Catarina. Esse foi considerado o melhor queijo do mundo. E você tem ele lá no teu... Olha que legal. Isso é bom saber, hein? Galera, bora lá degustar esse queijo. Que é muito bom. O Morro Azul, com certeza, é um dos tops. Agora, se você me perguntar da minha loja hoje... Né? Vamos falar assim, dos queijos que eu vendo, qual que eu gosto muito, que se deixar eu como todos os dias. Até foi o queijo que eu defendi na minha banca lá do... Bem, porque é um queijo que assim, eu falo que ele tem história, mas ele também é muito gostoso, que é um Boursin
Um Boursin é um queijinho que parece uma ricota. Ele tem a textura de ricota, mas ele não tem gosto de ricota. Ele é meio cremosinho ali, né? Com cranberry e amêndoa laminada. Nossa, produzido pela Baobá, a estância Baobá de Jaguapitã. Ah, conheço a estância Baobá. Exato. Esse é o meu queijo preferido hoje. E tem um outro, que não é paranaense, que eu gosto muito, que chama... ele chama... Calma aí que eu vou... Doble Chapa. Ele é muito lindo. Que ele é metade de ovelha e metade de vaca. Acha. E é muito legal, que ele é metade amarelo e metade branquinho, sabe? E você, você corta ele pra você comer os dois juntos, assim? O sabor dos dois combinam, isso? Harmoniza? Maravilhoso. Ele é produzido no Rio Grande do Sul, né? Pelo Terroir da Vigia. E eu acho lindo, porque o nome dele também tem todo um sentido, que eles estão perto ali da fronteira com o Uruguai. E os carros, antigamente, eles chamavam de doble chapa, porque tinha que ter uma placa do Brasil e uma do Uruguai. Então, quando mudava de país, tinha que mudar de chapa. E aí, as crianças que nasciam de relacionamentos entre brasileiros e uruguaios, o pessoal começou a apelidar também de doble chapa. Então, o queijo, como ele tem dois leites, ele chama doble legal. chapa. É um queijo que eu acho, assim, espetacular, diferente. E deles também tem o Eticô. É difícil escolher um só. Um Eticô é 12 meses de maturação de ovelha. Então, mas aí eu acho que é só indo também lá no empório. Exatamente, experimentando. Porque assim, a gente não tem esses conhecimentos. Ou, por exemplo, eu não vou saber no teu cardápio, mesmo sendo digital, mesmo sendo legal, eu não vou saber uma textura que me agrada, um sabor que me agrada, para montar uma tábua legal ali para servir convidados, por exemplo. Ou até para com a esposa, com o esposo, enfim, namorado. Lá no cardápio, a gente Como que faz para acessar o cardápio? No link da bio do Instagram tem o link do cardápio. Flash, coloca o Instagram aí pra nós. Olha lá. Empório Montanari, lá vai ter também o link. E a gente, até pensando nisso, a gente separou em categorias. Então vai ter categoria que, por exemplo, são os queijos nacionais, que é aqueles que a gente já conhece. Né? E tem uma categoria que tem queijos finos, tem a categoria que tem os queijos importados, mas a gente personaliza também, tem gente que liga, tem como vai lá, e, enfim, né? E a gente consegue manipular da forma que fica melhor para você. Cara, o que a gente fala sempre, quando o papo é bom, a hora passa muito rápido. Olha isso, cara. Olha, falamos então, só para recapitular. Vamos lá. Começamos 3 anos para dar payback, persistimos no sonho, largamos aí a estabilidade do 30 anos numa multinacional para abrir a loja. Teve que se reinventar. Total. Teve que se reinventar, reduzir o mix. Reduzir teoricamente para expandir os clientes. Na verdade, eu acho que a palavra certa é se adaptou ao momento, ao mercado, né? Exatamente. O mercado não estava... o mercado, na verdade, estava fechado. Então, você teve que se adaptar ao que você estava passando. E aí, galera, isso é muito importante, o que a gente fala aqui sempre. Vão ter pessoas que sempre vão te apoiar. E geralmente as que te apoiam são as mais de longe, por incrível que pareça. Porque às vezes se identifica com você, ou porque não sabe da tua trajetória, ou porque não tem aquele cuidado. Por exemplo, claro que mãe, pai, sempre vai ter aquele cuidado. Poxa, você não precisa passar por isso, volta para tua profissão. Querem segurança. Exatamente, ali não é seguro. Mas aí você não está fazendo algo talvez tão prazeroso para você. Mas o que é muito importante também? Não misture, não confunda, né? Teimosia com persistência. Na verdade, aqui é uma história de persistência. Persistiu no negócio, se adaptou quando teve que se adaptar. Quando teve que sair de uma loja de 100 metros quadrados para ir para uma loja de 15 metros quadrados, a gente fala 30, mas 15 é estoque, não é loja, né? Então, assim, é uma loja de 15 metros quadrados, se adaptou e voltou a crescer e está super bem. Graças a Deus. Então, eu acho que assim, essa resiliência do empreendedor, eu acho que ela tem que existir. E é muito importante que você saiba, não é fácil. É uma luta diária mesmo. Vão ter momentos de você querer desistir. Às vezes você vai estar muito bem e mesmo assim vai estar faltando algo. Eu acho que o que você achou, Cristiane, para você, até dar continuidade e enfrentar tudo isso, foi propósito. Exatamente. E é isso que eu ia comentar com vocês, assim, para, né, finalizar o nosso papo. Eu acho que é confiar no processo. Né, como eu falei lá do concurso que eu participei o ano passado, esse ano, quer dizer, eu participei de um concurso que chama um concurso queijista, e tinham 7 queijistas do Brasil inteiro. E a gente participa de várias provas, é bem interessante, assim, de conhecimento mesmo, aprofundado no queijo. A gente cortar 4 pedaços iguais de queijo, entender, defender um queijo, montar uma tábua num tempo. É tipo um Masterchef da área do queijo, assim, e lá tinham jurados internacionais. Vários, inclusive. Eu fiquei em segundo lugar.
O menino que ganhou de São Paulo e mereceu parabéns. muito o título, porque é um cara 10 da área do queijo também. Eu fiquei em segundo lugar. Sensacional. Naquele momento, eu confesso para você que eu falei assim, hoje eu entendi todo o propósito. Você entende? Porque o processo às vezes é dolorido, né? Às vezes a mudança dói. Você vê que não é aquele rumo que a tua carreira está levando que talvez você sonhou quando você começou lá, 15 anos atrás, quando eu comecei a fazer veterinária. Né? Eu mudei muitas vezes. Mas é entender, aceitar o processo e achar um propósito. Se eu pudesse falar para qualquer um que está empreendendo. Já aproveitando, vamos lá. Se despede da nossa audiência e dá o recado da Cristiane agora, empreendedora, mulher, queijista. Dá o seu recado aí para a galera. Vamos lá. Bom, gente, confiem no processo. Né? Se você está fazendo a transição de carreira, se não está tão legal ainda o teu negócio, se você ainda não chegou onde você queria, confia no processo. Lógico, sempre baseando-se em dados, baseando-se na sua história também, mas vale a pena. Quando você achar o propósito daquilo, é porque você está no lugar certo. É isso aí. Galera, a única coisa que a gente vai pedir para vocês, eu, Eric aqui, compartilha esse podcast, manda o link, coloca aí no seu Instagram, vai lá no YouTube, vê outras histórias de empreendedores. Vocês vão ver que o trabalho, todos que passaram por aqui falam a mesma coisa, que às vezes precisou mesmo se apoiar em outras pessoas, de uma palavra das dificuldades, ressurgiram e os negócios estão aí bombando. E se não der certo também, não tem problema recomeçar. Recomeça também, se não der certo, eu acho que o Empório é bem isso, né? Tipo, foi um recomeço ali menor, mas que olha onde está hoje, já precisou expandir novamente, e aí expandiu com o quê? Com raiz, com solidez, e aí agora, daqui para frente, é só sucesso. Amém. Parabéns, viu, Cristiane? Muito obrigada. Galera, obrigado, até a próxima, viu? Tchau, tchau. Tchau.